Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo, para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém. Vamos orar, irmãos. Pela tua maravilhosa palavra, pela tua própria voz, suplicamos ao Senhor pela exposição, Deus fiel, da tua palavra. Pregação, Pai, da tua palavra, sendo ela fielmente exposta, é a tua palavra. Assim cremos e por isso suplicamos ao Senhor que pela suficiência, Deus, da tua palavra, fale aos nossos corações. Suficiência poderosa, Pai, para edificar a tua igreja e para salvar pecadores. Então, Deus, por isso nós clamamos o nome que há todo poder, que o Senhor se apiede da tua igreja, do teu povo, e em misericórdia, mais uma vez, fale aos nossos corações. Em nome de Cristo, Pai, oramos. Em nome de Cristo, para sempre iremos suplicar pelo nome de Cristo, para que o Senhor nos ouça, Pai. Amém. Irmãos, nós, sempre que pensamos no corpo humano, sempre que a gente fala sobre os membros do corpo humano, nós pensamos nas suas funções. Se alguém disser para você, sobre o pé, o que é que vem à sua mente se eu falar sobre o teu pé? E aí você vai pensar num bocado de coisa sobre a sua função, sobre suas funções. Se você falar sobre a boca, você vai pensar nas funções da boca. Para que é que eu devo usar a minha boca? Para que é que ela serve? Então, se você falar, olha, e os teus ouvidos? Você vai dizer, já tem algumas coisas em mente. O que é que você quer saber? O que é que você quer ouvir? E se falar do teu coração? Do coração a gente vai imaginar, veja, vai depender tudo dele, do coração. Se o coração estiver batendo, eu posso pensar em todos os planos para o resto do corpo. Se o coração não estiver batendo, se o coração não estiver funcionando, todos os outros membros do corpo, eles vão perder a sua utilidade. Veja, essas 4 figuras são colocadas aqui pelo autor de Provérbios. Essas 4 figuras. Ele vai colocar o coração, ele vai colocar o ouvido, a boca e os pés. Só nesses quatro exemplos, ele vai deixar claro que a má utilização desses 4 órgãos do nosso corpo, esse órgão e esses 3 membros, ou esses 2, esse membro, enfim, essas partes do nosso corpo com sua utilidade. A má utilização deles vai nos arruinar a vida. Ele logicamente, que de maneira exaustiva, não vai falar de todos os membros, todas as partes do nosso corpo. Mas ele quer encher o seu filho com exemplos claros. Nós vimos que esse capítulo, ele se dividiu, nós dividimos em 3 partes para a pregação ficasse melhor. E nós vimos que, na primeira parte, esse pai ele vai ensinar como que se adquire a sabedoria. E se você adquirir a sabedoria, você vive.
Na segunda parte, ele vai dizer, olha, conseguindo adquirir a sabedoria, mostrando, ou seja, evidenciando que você conseguiu buscar essa sabedoria, que está em Cristo, nós vimos isso o tempo todo, e jamais vamos deixar de declarar isso, trazer isso à nossa memória. Ele vai dizer, se afaste dos caminhos maus, e se afaste das pessoas que não são fiéis ao Senhor. Se afaste daquilo que não é povo de Deus, daqueles que não são povo de Deus. E agora, em último lugar, nessa terceira parte, com esses exemplos que ele deu do corpo humano, ele vai dizer, olha, você assim vai preservar essa sabedoria que você adquiriu, se você se afastar das obras más e dos ímpios. É como se ele dissesse, ó, o problema não está somente no ímpio e nos seus caminhos, nas suas obras. Mas deixa eu chamar a atenção para outro problema que tem para você se perder, para você se desviar e você morrer. Esse problema está em você. Ele vai dizer, o teu coração. Eu não falo exaustivamente sobre isso, né, irmãos? Quais são os nossos inimigos? Satanás, o mundo e o nosso coração. Então, observe, adquira sabedoria em Cristo Jesus, que maravilha. Veja, se afaste do povo do mundo, se afaste desse mundo cada vez mais. Mas veja, existe um problema. O seu coração, o seu ouvido, a sua boca, os seus pés, da mesma forma, podem matá-lo. Podem tornar você uma pessoa insensata, tola e distante de Deus, de maneira que não entrará no seu descanso. Então, irmãos, apenas esses 4 exemplos, ele estampa na frente do seu filho, que eu já disse a vocês, não é Roboão, filho de Salomão, mas ele quer ensinar o filho dos outros, ele quer ensinar todo Israel, aprove ao Senhor que isso chegasse em nossas mãos, conservá-la toda a Escritura Sagrada, para que pudéssemos ser salvos e edificados pela mesma. Veja, e agora, em exortação, mais uma vez, você olha no versículo 20, o pai se dirigindo a um filho. Por quê, irmãos? Veja, pastor, o senhor já disse, ele diz assim, filho meu, para que o nosso ouvido possa estar disposto. Quem está falando comigo não é qualquer pessoa. Eu devo toda consideração para aquele que fala. Se alguém perguntar rapidamente a você, você prefere escutar os colegas da escola, da rua, do mundo, do trabalho? Você prefere escutar um tio seu? Você prefere escutar seu avô? Você prefere escutar quem? Meu pai. Veja, filho meu, toda disposição, toda consideração em ouvir e guardar. Quando meu pai fala, eu solto todos os brinquedos. Quando mamãe fala, eu solto todos os brinquedos, eu paro toda brincadeira e eu vou ouvi-lo. Eu não vou ficar mais na frente da televisão, eu não vou ficar mais brincando. Se papai e mamãe chamou, a criança parte exatamente para onde está vindo aquela voz, se coloca diante do papai e da mamãe e vai ouvi-lo, e vai obedecer. Porque papai e mamãe ali é instrumento de Deus para a sua palavra. E os filhos devem obedecer. Aí veja, para os adultos, filho meu. Dessa vez, ele acrescenta algo, além da expressão filho meu. Além de chamar a atenção mais uma vez. Observe, irmãos, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Parece que há necessidade do pai dizer, preste atenção, porque eu já chamei a tua atenção, eu já disse, meu filho, você disse, oi pai, mas tudo indica que você não está ouvindo o que eu estou falando. Você parece que responde, oi meu pai, sim meu pai, mas parece que está entrando no ouvido e está saindo pelo outro. Então, o pai agora, ele acrescenta algumas coisas à sua expressão. Então, a primeira coisa que ele acrescenta é, atenta. Presta atenção ao que eu estou falando. Atenta às minhas palavras. Irmãos, isso tira de nós que isso não é um recado. Isso não é mera sugestão. Quando um pai prudente, veja, quando um pai que sabe qual é a sua missão, quando o pai que sabe qual é o seu dever como pai, chefe de família, marido, veja,
cristão, servo do Senhor, a gente pode imaginar o que é que vai sair da boca daquele homem. O que é que vai sair daquela boca? Mas tudo indica que há um desprezo. Tudo indica que o pai aqui sabe que os filhos não estão dando ouvido e por isso estão se arrebentando em suas vidas. Estão se perdendo. Então ele quer dizer, filho, preste atenção no que papai está falando. Olha, mostra que você está prestando atenção, vivendo, é aí onde ele quer chegar. O pai só vai entender que você está atentando para as palavras dele quando você começar a viver aquilo que ele diz. É isso, irmãos. Quando um pai vê que o filho está vivendo, ele fica despreocupado. Mas aqui esse pai, me parece que está super preocupado porque o seu filho, os seus filhos, não estão vivendo conforme aquilo que sai da sua boca. Ele diz mais uma coisa. Ele diz, inclina os teus ouvidos aos meus ensinamentos e inclina os teus ouvidos. Isso está ligado muito à disposição. Isso está ligado muito à reverência. Isso está ligado muito à humildade. Veja, tem algo que deixa um pai mais triste, mais irritado, quando ele vai falar com o filho e o filho responde antes de ouvir. E a Bíblia diz isso, até é bom para as crianças. No próprio livro de Provérbios nós vamos ver. Isto é vergonha, estultícia e vergonha. Você falar antes de você ouvir é vergonhoso. Então veja, da mesma forma para os adultos. A palavra ainda nem chegou completa a teus ouvidos, a pregação ainda nem atingiu teu coração e você já está subestimando, você já está relativizando essa palavra. Deus quer falar a você pela sua palavra. Deus sabe que você está apenas colhendo porções delas. Você só quer viver aquilo que lhe é conveniente. Você só quer aplicar aquilo que de fato não incomoda. Você só quer de fato ouvir aquilo que se encaixa em você. É a mesma figura de um filho rebelde que o pai ainda está falando e ele diz, não, mas é porque é isso e aquilo outro. Não, mas é porque você não me entende. E o filho já coloca as suas justificativas e o filho já demonstra ali que ele se acha sábio demais. Veja, o filho se acha esperto. E ele vai crescendo e quando ele chega a ser adolescente, os heróis da televisão, os heróis da sua escola, são os sábios, são aqueles agora que vão os governar, dirigir os seus passos, desenvolver a sua personalidade, seu caráter, seu comportamento mesmo, as suas ações. E aí, mais uma vez, vem aquela pergunta aos pais, onde foi que eu errei? A gente pode errar, olha, eu errei com meus filhos, eu vou olhar que eu errei com meu pai. Da mesma forma como eu errei com meu pai. E aí o povo de Deus tem esse privilégio de ouvir, ainda que os nossos pais nos desamparem, nós temos Deus que jamais vai nos abandonar, desamparar. Ele está conosco o tempo todo e a sua voz pode ser ouvida em absolutamente qualquer momento. O problema é, que tom de voz? Que palavra é essa? Veja, e qual tem sido a postura do meu coração ao ouvir essa voz? Será que tem sido de me inclinar? Será que tem sido de me curvar? Qual tem sido a disposição do meu coração para ouvir, irmãos? Veja, inclinar os ouvidos, veja, humilhar o seu ser e dizer assim, eu não sei de nada. Inclinar os meus ouvidos, além de atentar para essas palavras, é reconhecer que eu não tenho sabedoria nenhuma e que eu preciso adquiri-la. Então fala, meu pai. Fala, pai, que o teu filho ouve. Fala, pai, porque teu filho precisa ouvir. Então eu me inclino submisso a ele. Eu inclino os meus ouvidos. Eu não sei de nada. Eu preciso ouvir a voz do meu Deus. O versículo 21 diz, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Veja, essas palavras e esses ensinos
o Pai está dizendo: não deixe se distanciar dos teus olhos. Você não pode perder de vista esses ensinos. Veja, irmão, se existe um caminho, ou então se existe algo planejado, se existe a visualização de um objetivo que eu quero alcançar, se eu desviar os meus olhos, um pouquinho que seja, ou seja, se eu perder o foco, eu coloco tudo a perder. Uma linguagem empresarial. Você vai falar o tempo todo com aquele profissional. Não posso perder o foco. Se eu perder o foco, eu estou arruinado. Se eu perder o foco, eu coloco tudo a perder. Nos meus estudos, quem se prepara para o vestibular, o que é que diz? Esse ano, tenho que manter o foco. Esse ano acabou aquela vida completa de diversão, de ociosidade. Se eu não manter o foco nos estudos, eu não vou alcançar o meu objetivo. É engraçado que, depois de um tempo na vida, a gente vai dizer assim: rapaz, meu pai tinha razão. Já percebeu o quanto nós ouvimos isso? O meu pai tinha razão. O meu pai tinha razão. Quando eu era criança, eu ouvia alguns adultos dizendo: olha, meu pai tinha razão. Meu pai tinha razão. E na minha rebeldia, naquela minha vã sabedoria, fútil sabedoria, na minha tola sabedoria, eu estava chateado porque eu dizia: não, meu pai não está certo, eu queria fazer isso, ele não permite, ele me disciplinou por isso. Se temos um objetivo a alcançar, nós não podemos perder o foco. Não deixe se apartar dos teus olhos. Irmãos, a gente sabe de todas as distrações dessa vida. A gente sabe. Todas as distrações dessa vida. Você deseja algo e você só olha para aquilo, daqui a pouco você está mirando outra coisa e está desejando outra coisa. Você pensa numa coisa e daqui a pouco você está pensando completamente diferente. Por que isso acontece? Porque você não mantém o foco. Porque você não tem um objetivo firmado. Aí você se torna uma pessoa volúvel, inconstante. O que o pai quer dizer? Olha, profissionalmente, você está pensando em fazer qual curso na faculdade? Não tem nenhum problema não se você mudar para outro curso. Veja o que acontece. Vamos falar da parte acadêmica. Os pais ensinando os filhos. Aí, desde pequenininho, ele vai tentando estimular o filho em alguma profissão. Vai tentando. Prestes a fazer o vestibular, o filho diz: não, eu quero mudar o curso. Hoje não tem mais isso, né? O Enem. Mas vamos lá, na minha época era o curso. Já se matriculava qual o curso que você ia fazer. E ele mudava em cima da hora. Isso já gerava uma preocupação no coração dos seus pais. Que é a vocação dele. O filho já está cursando, já está primeiro ano, segundo ano ali, ou os períodos, e ele diz assim: pai, eu quero mudar de curso. E o pai já fica preocupado. Daqui a pouco ele quer mudar outro curso, e o pai vai dizer: meu filho está perdido, ele está sem direção. Veja, o que é que o pai quer dizer aqui para o filho? Não numa questão profissional, não numa questão acadêmica, não numa opção por esportes ou por hobby. Veja, no que se diz a palavra de Deus, não existe essa opção de mudar, de tirar os olhos, de aliviar os seus olhos. Ele vai colocar aqui na frente de uma firmeza maior nesses olhos. Ele vai dizer: olha, meu filho, não deixe ir para longe dos teus olhos a minha palavra. Guarda-o onde? No mais íntimo. Irmãos, veja, a gente for usar uma linguagem poética aqui. Você pergunta para um namorado: aonde é que você guarda a sua namorada? Em que parte do seu coração? Aí ele vai dizer: rapaz, ela está numa parte do meu coração. Você vai chegar para um marido, para uma esposa, e vai dizer:
Onde é que está teu marido? Ela vai dizer, está numa parte do meu coração, bem reservada, especial. E os teus filhos? É em outro lugar mais especial. É como se no nosso coração tivesse cômodos. É como se no nosso coração tivesse armários. Eu amo tal coisa, mas veja, existe um lugar no meu coração. Ele vai dizer, no mais íntimo do teu coração. Irmãos, mais uma vez, essa ideia do íntimo do coração não está ligado a guardar, engavetar, trancar a chave, jogar fora e esquecer. Mas no íntimo do teu coração, está ligado àquele lugar onde você vai guardar tão especial, mas o coração vai estar pulsando, bombeando e tornando vivo a cada dia. É, mais uma vez, aquela expressão que eu coloquei de um homem apaixonado por uma mulher. Ele vai guardar no mais íntimo do seu coração, mas ele não vai deixar um só instante de amá-la, de desejar o melhor para ela. Veja, de querer deixar tudo pronto para cuidar dela, para fazê-la feliz. Ele não vai dizer, eu guardo minha esposa no meu coração e esqueço. Está guardado no meu coração, mas eu esqueço. Ele quer dizer, no íntimo do teu coração, um lugar vivo, extremamente em uso. É um lugar onde eu estou lembrado o tempo todo. Ele colocou, que não se perca dos teus olhos e lá dentro do íntimo do teu coração. Tudo que eu faço, veja, um homem mais uma vez apaixonado. Eu estou trabalhando pensando nela. Eu estou estudando, eu estou pensando nela. Eu estou voltando para casa, eu estou pensando nela. A palavra de Deus, em tudo que nós fizermos, em absolutamente tudo que nós fizermos, deve ser regida por ela. Esse, de fato, é um homem sábio. Então, irmãos, o versículo 22 nos diz o porquê disso. Por que, então, eu devo a essas palavras que eu me submeti humildemente, com toda disposição, que eu guardei no íntimo do meu coração, que eu não perco dos meus olhos nem um minuto? Por que de tudo isso? Porque são vida para quem os acha. E saúde para seu corpo. Veja, vida e saúde. Saúde para o corpo. Ele quer dizer por completo. Veja, o que ele quer dizer com esse versículo é que o benefício para quem encontra essa sabedoria, que é Cristo Jesus, a sua palavra, o benefício vai ser interno e externo. O que ele quer dizer é, isso não vai ser apenas emoções para o teu coração. Ele não quer dizer, olha, isso vai ser apenas um consolo para um coração abatido. Mas ele quer dizer, sobre toda a tua vida aqui fora, essa palavra, essa instrução tem serventia. Versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja, olha a figura do coração sendo usada de novo. Eu devo guardar no meu coração, no mais íntimo do meu coração, essa instrução, essa palavra, essa sabedoria. Agora eu tenho que ter cuidado com o meu coração, porque é nele que eu vou guardar. Olha, se você guarda algo de valor num cofre quebrado, o que é que vai acontecer? Você vai perder aquele valor. Eu guardei num cofre, mas o cofre está visível para os ladrões. O cofre está fácil de ser arrombado, ou ele vive aberto. Então ele está dizendo, olha, cuida do teu coração, porque é no teu coração que tu vai guardar essa verdade, para que você viva interna e externamente bem. E todas as coisas, irmãos, sobre tudo o que você deve guardar. O que ele quer dizer aqui é coloca numa balança as coisas que você tem mais preocupação. Quais as coisas que você tem mais diligência na sua vida? Irmãos, se você corre atrás de dinheiro e até o consegue, mas se você não tem um bom coração, você não vai fazer bom uso, você não vai aproveitar esse dinheiro. Esse dinheiro não vai ser usado para a glória de Deus. Veja, se você tem buscado prazeres
Mas sim, em primeiro lugar, o teu coração não é um coração sábio diante de Deus. Irmãos, jamais você vai ter uma satisfação nos prazeres da sua vida. Jamais. Jamais. E qualquer outra área da sua vida. Em qualquer outra área de nossas vidas. Jamais. Veja, mas por que, pastor? Por que esse exagero? Isso é um exagero. Você está dizendo aí, eu estou lendo, está dizendo aí que de tudo que eu devo guardar o meu coração. Isso é um exagero. Por que esse exagero? Ele está dizendo porque dele procedem todas as fontes da vida. Porque dele procedem as fontes da vida. A tradução aqui literal é as saídas da vida. A fonte é exatamente de onde tudo flui, né? De onde tudo começa, a fonte. E a Bíblia, quando coloca o coração, ele está colocando a sede das emoções. Na maioria das vezes que a Bíblia fala sobre o coração, não está falando sobre o órgão, né? Está falando sobre a sede das nossas emoções, das nossas afeições. Porque é daqui que vão surgir todos os planos. Porque é do teu coração que vão surgir não somente os planos, mas as paixões. As coisas boas, mas também as coisas más. Por isso que você tem que ter cuidado, então, sobre tudo que se deve guardar. Veja, seja diligente com uma coisa. Seja zeloso com uma coisa. Seja chato. Seja radical com uma coisa, com o teu coração. Aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe. Tem aquelas coisas que a gente diz, eu não permito que ninguém se intrometa. Deve ser assim com o coração. Aqui é só a palavra de Deus. Eu não permito outro palpite. Eu não permito que ninguém me aconselhe. Somente a palavra de Deus. Eu quero como voz ativa no meu coração. Nesse coração que eu guardo, somente Deus pode tocá-lo. Esse coração pertence a Deus, porque foi tomado, resgatado por Cristo Jesus. Foi feito novo por Cristo Jesus. Esse não é o mesmo coração. Esse não era o coração de pedra, o coração sujo que eu tinha. Mas eu tenho um novo coração em Cristo Jesus. Somente Deus pode tocá-lo, pode manipulá-lo. Então, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida, todos os desejos, os planos, as cobiças, as paixões. Então é aqui que você pode se arrebentar, ou pode viver com saúde, como disse o versículo anterior, bem ou mal, interna e externamente. E o versículo 24 vai dizer: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Uma coisa está bem ligada com a outra, né? Nesses órgãos do corpo. Veja, irmãos, a gente fala, e Deus diz, olha, é dos intentos do coração que saem, né, os maus desígnios. A boca fala do que o coração está cheio, nós vamos ver isso. Veja, a boca, ela revela quem somos. Tem um ditado popular que diz que nós somos aquilo que falamos. Essa frase é bem adaptada, né? Outras pessoas dizem aquilo que comemos. Tá? Esse ditado já diz, nós somos aquilo que nós falamos. Nós somos facilmente identificados pelaquilo que nós falamos. Com a nossa boca a gente se entrega. Com a nossa boca a gente se entrega. Ela revela, de fato, quem nós somos. Mesmo tentando me pintar de outra cor, a minha boca, ela vai dizer quem eu sou. Então ele vai dizer, olha, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. A boca fala do que o coração está cheio. Mas veja, irmãos,
o contrário também é uma verdade. Ou o contrário não, deixa eu dizer não o contrário, mas para não dizer que eu estou contrariando a palavra de Deus, porque não é isso. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que a gente fala também contamina o nosso coração. Veja, a gente vive falando sobre determinado assunto. Vou dar um exemplo bobo, para eu que sou gordo. Se eu ficar falando de comida o tempo todo, o que é que vai acontecer? Vai dar uma fome. Vai dar fome. Eu na minha pobreza, eu estou assistindo um filme lá em casa com minha esposa, e se a gente falar de comida, aí a gente começa a lamentar, e dizendo, rapaz, que fome deu agora. Tá bom, para de falar. Eu tenho um aplicativo no celular só de enfeite, né? Que a vontade que dá é olhar para aquele aplicativo, não olhar nem preço e pedir com urgência. Você fica falando de comida, aquilo vai despertar o desejo em você. Em qualquer outra área da sua vida, além desse exemplo bobo que eu dei. Se você fica falando, comentando sobre isso, se é isso que você tanto profere com a sua boca, de fato isso vai contaminar todo o seu ser. Então, por isso ele diz, desvia de ti a falsidade. Da tua boca a falsidade e a perversidade. Porque o que Deus quer dizer é muito fácil você se tornar uma pessoa falsa e perversa. Irmãos, é uma coisa que a gente mais ouve na igreja. Não na Castelo Forte, mas aqui acontece, tá? Mas como eu cresci em igreja, é aquilo que eu mais ouço falar, que as pessoas são falsas. Falando crente em geral, tá bom? A gente vê muita falsidade dentro da igreja. E a gente vê também muita perversidade de um irmão com o outro. Afaste isso. Veja, pare de estar falando daquele seu irmão, de estar invejando aquele seu irmão. Veja, isso vai contaminar todo o teu corpo. Isso vai estragar você por completo. Versículo 25. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente de ti. Olha, irmãos, a figura dos olhos, mais uma vez, ele quer colocar aqui um único sentido. Seus olhos devem estar fixos. Ele quer dizer que os seus olhos não têm opção de olhar e tentar visualizar um atalho ou outra opção, um caminho mais fácil. O que ele quer dizer aqui é que os seus olhos não podem paquerar outra coisa. Ele quer dizer, não, as suas pálpebras elas devem estar firmes. Os olhos são tentados a olhar para um lado e para o outro. É uma tentação para os olhos olhar tudo que está acontecendo ao seu redor. Você está olhando firme para um lugar, daqui a pouco você vê algo se mexendo ali, você vê algo colorido ali, vê outra coisa piscando ali. Ele quer dizer, os seus olhos têm que estar fixos. Ele já colocou aqui, eles não devem ir para longe da palavra. E aqui ele colocou que deve estar fixo. As pálpebras não podem tremer, devem estar firmes diretamente diante do Senhor. Versículo 26, pondera a vereda dos teus pés. Mais uma vez os pés. E todos os teus caminhos sejam retos. E o versículo 27, ligado a essa questão dos pés e dos caminhos, não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Mais uma vez, coloca na balança, pondera a vereda dos teus pés. O que ele quer dizer com isso é, irmãos, observe o caminho que você tem trilhado. Aí, na primeira pergunta, na primeira sugestão, aliás, pondera se esse caminho que você tem andado é direito. Nessa primeira sugestão de ponderar se o caminho que você está direito, é muito fácil o seu coração lhe enganar e você dizer, perfeitamente. Tenho certeza que esse meu caminho é seguro, que vai chegar até Deus. Provérbios também diz, há caminhos para o homem que parece ser direito, mas ao cabo deles, ao final deles é caminho de morte. Ou seja, parecem direitos. Mas o que o autor, quando ele diz assim, pondera a vereda dos teus pés,
e todos os seus caminhos sejam retos. O que ele quer dizer é, olha, visualiza o destino final. Eu acho maravilhoso, irmãos, isso. Matthew Henry, comentando esse texto, ele vai colocar isso. Olha, tudo indica que o autor está querendo dizer assim, observa o destino final desse teu caminho. Eu achei isso maravilhoso. Porque enquanto eu estou caminhando, eu posso dizer, está tudo bem. Está tudo bem. Está uma maravilha. Mas então, olha para o destino final. Certifica-se se você vai chegar lá. Pondera se esse caminho vai levar você até o destino final mesmo. Aquele objetivo que você diz que tem mantido o foco. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Olha, nem para a direita, nem para a esquerda. A Bíblia não está sugerindo, Deus não está sugerindo que existem 3 caminhos. Existe o da direita, existe o da esquerda, e existe o caminho reto, né? Existe o caminho que leva a Deus. Essa má interpretação de que existem 3 caminhos, pode ser aquela ideia de que eu estou desviado do caminho certo do Senhor, eu estou indo para o inferno, e tem um terceiro caminho, além do caminho reto e do caminho do inferno, que é um caminho daquele dos mancos. É um caminho daqueles que não estão nem firmes, nem no mundo. Dos inseguros. O caminho dos pés escorregadios. Não existe esse terceiro caminho. Não é isso que Deus quer dizer. Deus quer dizer que você seja constante. Não viva cambaleando, é isso que ele quer dizer. Pisando fora o tempo todo do caminho, seja qual for a direção. O que ele quer dizer com esses 2 outros caminhos é que torna você por demais restrito a nenhuma outra opção. Você está fechado a caminhar apenas após o Senhor. Você só tem um caminho e esse caminho é Cristo. Ele é a sabedoria. Então jamais, irmãos, porque ele está falando do coração e sabe que esse coração enganoso, extremamente corrupto, como diz Jeremias. Então, peraí, existe direita e existe da esquerda. Então eu sou aquele coração. Isso é mentira do seu coração querendo achar uma saída. Só existem 2 caminhos. Desvia o teu pé do mal. Tira o teu pé da direita e da esquerda. Tira o teu pé dessa segunda opção. É isso que Deus coloca para nós em sua sabedoria. É isso que o pai quer dizer para o filho. Veja, ensina o teu filho o caminho em que ele deve andar. E quando for velho, jamais se desviará dele. Que caminho é esse? Eu muitas vezes coloco isso para os pais que pensam que ensinou o caminho da igreja ao filho. O filho vai crescer crente. Grande erro. Vai custar muito caro. Mas veja, o que o pai mais quer aqui é ensinar o caminho ao filho. Então o pai usou a figura do coração, o pai usou a figura dos pés, a figura do ouvido e a figura da boca. Mas, queridos, o que é que o Senhor Jesus nos ensina sobre os olhos? Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, Jesus Cristo foi a pessoa mais radical. Ele é o pregador mais radical e mais duro que nós vimos em toda a Bíblia Sagrada. Veja só, colocou a mão no arado, você entrou nesse caminho, você declarou que entregou o seu coração, veja, você inclinou o seu ouvido, assim você tem caminhado mais uma vez.
Com a tua boca você confessou. E agora você quer se afastar, você quer se desviar. É exatamente o que o Pai está dizendo. É isso que vai arruinar a sua vida. Jesus Cristo vem mais radicalmente dizer, veja, não tem parte para você nos céus. Jesus Cristo quer dizer assim, não tem salvação para você. Por favor, irmãos, olha o que o Pai falou sobre os olhos. O autor de Provérbios falou sobre os olhos. Olha o que Jesus Cristo diz. Se você acovardar, se você não utilizar bem os seus olhos, ou seja, se você usar os seus olhos para olhar para trás de maneira covarde, não tem parte para você no reino de Deus. Você não é apto, ou seja, não é um lugar que você vai. Mateus capítulo 6, ainda o Senhor Jesus Cristo, no versículo 22. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Vocês conseguem entender por que o autor de Provérbios falou assim sobre os olhos? Jesus Cristo continua, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo. Veja, o autor de Provérbios falou sobre dentro e fora. Jesus Cristo diz, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Que inferno será a tua vida. Hoje e na eternidade. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, eu tentei me deter para não colocar os ensinamentos dos apóstolos sobre Jesus, tá? Embora seria por demais saudável. Mas Efésios capítulo 1, versículo 18, Paulo, quando escreve essa carta a esses irmãos, ele diz algo por demais interessante. Iluminado os olhos do vosso coração. Veja, ligado mais uma vez, como sempre, coração e os olhos. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu poderia dizer, qual é o seu caminho? Iluminados os seus olhos, os olhos do seu coração, você vai poder declarar com sua boca que você sabe qual é o caminho. E eu estou trilhando nele. Você entende por que o autor de Provérbios então fala sobre os olhos dessa maneira? Mas sobre os pés, Jesus Cristo nos diz, Mateus 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Lança-o fora de ti. Espera aí, que coisa radical. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. A figura dos pés, a figura dos olhos. Veja, sobre os olhos já falou, sobre os pés, sobre o nosso coração. Mateus 15, versículo 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Por isso que o autor de Provérbios fala assim do coração. Olha o que o meu Jesus fala sobre o coração. Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Veja, das fontes da vida, veja a minha adoração ao Senhor. Por que é que eu devo guardar o meu coração? Porque é com o meu coração que eu adoro a Deus. Tem uma parte do meu coração que eu uso para servir a ídolos. E tem outra parte que eu uso para adorar a Deus. Não! Por que é que o autor de Hebreus guarda teu coração? Veja, porque para adorar a Deus, eu preciso dele todo.
todo o teu coração você vai amar o Senhor. Sobre os olhos, sobre os pés, sobre o coração nós vimos o ensino de Cristo. Sobre a boca. Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca vai vomitar daquilo que está cheio o meu coração. Será que eu devo guardar? De tudo que eu tenho que guardar, você agora aceita? Você agora compreende? De tudo que eu tenho que guardar, eu tenho que guardar o meu coração. Mateus 15, 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Exatamente sobre guardar a sua língua da falsidade e da perversidade. Tudo aquilo que você coloca para fora é o que vai contaminar. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenado. Veja, a tua profissão, aquilo que você profere com a sua boca, livra ela da falsidade. Então, guarda a tua boca da perversidade, porque tu vai ser condenado, ou tu vai ser justificado pelaquilo que você fala. Queridos, tendo todo o Evangelho, os ensinamentos de Cristo Jesus, tendo testificado de que Ele é essa sabedoria mesmo, da qual o autor de Provérbios vem falar como um pai aos filhos, nós podemos entender, irmãos, esses membros estão ligados ao nosso coração. Vejam, irmãos, eu tenho meu coração, se ele não estiver transbordando da palavra, ele vai emanar outra coisa. Veja, irmãos, o meu coração não é só a fonte que faz emanar, que faz eu botar para fora. Todas as saídas, todos os planos do meu coração, todas as paixões. Vejam só, não só aquilo que eu falo, mas aquilo que eu sinto, aquilo que eu planejo. Agora veja, como é que eu vou guardar o meu coração? Ouvindo. Foi a primeira coisa que ele disse. Inclina. Se eu estiver ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, se eu não desviar os meus olhos da palavra, meu coração vai estar bem guardado. Veja só, irmãos, eu ouço a palavra, foi o que ele colocou primeiro. Veja, o meu coração bem guardado, a minha boca só vai proferir para aquilo que edifica. Ela vai revelar quem eu sou no trabalho, na escola, vai edificar todo o meu corpo, as pessoas ao meu redor vão ser edificadas. E aí veja, irmãos, o ouvindo a palavra, o coração guardado, aquilo que eu boto para fora, e os pés significando o quê, irmãos? Os meus atos, as minhas ações e a minha vida sendo vivida. Tudo tem início, não no meu coração. Tudo tem início na palavra de Deus. Tudo tem início em Cristo Jesus. Veja, se eu escuto a palavra de Cristo, se Ele está guardado em meu coração, se é sobre Cristo que eu abro minha boca, boto para fora, e se é por Cristo de fato que eu vivo, é o caminho que eu ando, eu vou ter saúde por dentro e por fora da minha vida. Aí sim, eu vou ter certeza de que eu adquiri a sabedoria. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe.